já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Durante todo esse mês de julho, a gente faz o balanço das comissões, como foi o primeiro semestre dos trabalhos. E a gente começa falando sobre uma comissão que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo. É a Comissão Especial de Estudos que foi aberta aqui na Câmara para analisar e discutir a questão dos alagamentos e enchentes aqui na cidade, com foco nas áreas críticas, com casos recorrentes aqui, e a gente vai saber como foi o trabalho neste primeiro semestre. Confira. A comissão tem como presidente o vereador Paulo Búfalo e como membros Cecílio Santos e Arnaldo Salvetti. E foi justamente o presidente que fez um balanço da Comissão Especial de Estudos para analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos de Campinas, em especial nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. E não são apenas nessas avenidas não, como aqui na Princesa do Oeste, por exemplo. O vereador Paulo Búfalo, presidente da comissão, lembra que foram realizadas escutas locais e audiências em comunidades de outras regiões que também passam por este tipo de problema. Nós fizemos uma escuta, né? Porque geralmente, quando nós falamos sobre esse tema, acaba ficando muito focado nas vias públicas do centro que sofrem alagamento. Sobretudo, né, aquela morte lamentável, né, de uma pessoa na Avenida Princesa do Oeste, que é um local frequente de alagamentos. Então, mesmo quando a comissão iniciou, nós citamos essas duas avenidas, a Princesa do Oeste, complementando com a Norte-Sul, né, e a Orozimbo Maia, como os dois focos. Mas é evidente que outros bairros também sofrem com esse tipo de situação. Então nós ouvimos, fizemos uma escuta de alguns bairros que enfrentam problema de alagamentos, problemas com as chuvas fortes. Ouvimos também professores, pesquisadores da área que reafirmaram, né, o fato de nós termos chuvas cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes devido aos desequilíbrios aí ambientais, climáticos que nós estamos vivendo, e chamando atenção para que os municípios, né, os governos, pensem em políticas públicas para enfrentamento dessa situação, projetando para o futuro. Também foram feitas audiências com especialistas de universidades e institutos de pesquisa em drenagem urbana e políticas públicas para cidades sobre experiências nacionais e internacionais de combate a estes eventos. Então, investimentos em tecnologias de detecção, um planejamento orçamentário, inclusive para a defesa civil, para que ela cumpra um papel preventivo e também de acolhimento, de salvamento das pessoas, de mudanças em obras realizadas, mesmo nas vias públicas, por exemplo, aumentando o tamanho, os reservatórios das bocas de lobo, né, dos bueiros, para que eles possam reter uma parcela da água antes de escoarem rapidamente, do estímulo, né, que as pessoas preservem jardins em suas casas, para que possam também ter uma condição de permeabilidade da água e também ajude nessa situação. Enfim, foram várias políticas citadas, projetos citados, e que nós estamos colocando no nosso relatório. E Mirna Abreu, quem também fez um balanço de comissão dos trabalhos deste primeiro semestre foi o vereador Juscelino da Barbarense. Ele que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Nesse caso, esta é uma das comissões permanentes da casa, ou seja, elas têm toda uma ação durante todo o trabalho da Câmara, além de trazer discussões, analisa alguns projetos de acordo com a lei orgânica do município e também do regimento interno da Câmara.
Entre as diversas comissões permanentes da Câmara Municipal dos Vereadores, uma muito importante é a Comissão de Finanças e Orçamento. São 5 membros que a compõem, contando com o presidente, que é o vereador Juscelino da Barbarense. Com a passagem do meio do ano, é chegada a hora de fazer um balanço das comissões. Sim, é uma comissão de uma relevância muito grande, porque, afinal de contas, trabalho mexe com o dinheiro da cidade, né? Então, finanças e orçamento é um setor muito importante da prefeitura e está dando bastante trabalho. A gente tem um enorme prazer em presidir essa comissão. Segundo o regimento interno, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre proposições referentes a matérias tributárias, sobre o orçamento do município e também sobre proposições que diz respeito a fixar o salário de servidores. Envolve dinheiro público e é responsabilidade nossa, né? Tomar conta do dinheiro público. Mas, felizmente, a gente está num ano até confortável, porque as finanças, graças a Deus, estão bem da prefeitura. Então, tive o privilégio de pegar uma época que não deu muito trabalho para o orçamento. É só a gente acompanhar e fiscalizar mesmo, mas, felizmente, está muito tranquilo. Também é responsabilidade da Comissão de Finanças elaborar a redação final da lei orçamentária de verbas para representação de prefeito e vice, remuneração de vereadores, além de analisar o balancete dos órgãos da administração municipal. Até o momento, a comissão realizou 5 reuniões que foram avaliadas de forma positiva pelo parlamentar Juscelino da Barbarense. Na verdade, pelo que tudo indica, a economia está em alta, né? Se Deus quiser vai continuar assim, e nós estamos com projetos importantíssimos para a cidade. Inclusive, a gente está conseguindo aí verbas para projetos da área da saúde. Estamos falando em fazer mais 5 ou 6 centros de saúde, que a gente está buscando dinheiro junto ao Estado, que está bem, conversei ainda hoje com o prefeito, está bem adiantado. Então, nós temos, com certeza, teremos notícias maravilhosas para a finança da cidade e que, sem dúvida nenhuma, isso vai ser bom para a população toda. Também fazem parte da comissão os vereadores Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Carlinhos Camelô. Lembrando que, se você quiser conferir na íntegra como é que foi alguma reunião deste primeiro semestre, youtube.com/TV Câmara Campinas. Mina Abreu, a gente fala agora sobre um projeto de lei de autoria do vereador Major Jaime que foi protocolado. Isso, a proposta do vereador é auxiliar no processo de porte de arma de fogo em tempo integral aos vigilantes. O vereador Major Jaime protocolou o projeto de lei que determina multa para quem aplicar trote telefônico dirigidos à Guarda Municipal de Campinas pelo número 153. Isso é algo que, infelizmente, ainda existem pessoas, às vezes até crianças, às vezes pessoas que têm problemas, ou às vezes pessoas que infelizmente não têm noção, não têm condições do prejuízo que eles estão causando. De acordo com o projeto, o dinheiro arrecadado com as penalidades seria destinado à ampliação, aprimoramento e modernização tecnológica da Guarda Municipal. Então a ideia é para que as pessoas que mandarem trote, fizerem isso, a gente já pode até ter uma avaliação se foi por engano ou não, mas tem formas de se constatar através de perguntas, saber se isso é proposital. Aquelas pessoas que por acaso fizerem isso, eles vão ter um pagamento de multa, uma multa pecuniária, para que evite isso seja divulgado. Então é importante que um projeto desse, sendo sancionado pelo prefeito, que ele tenha uma ampla divulgação, para que as pessoas tenham noção e tenham consciência de que a gente deve, principalmente no telefone de emergência, como é o 153, realmente ter todas as cautelas e ligar realmente quando necessário. Às vezes um trote que está sendo passado para a Polícia Militar, ou a Guarda, ou o Bombeiro, ou o SAMU, está tirando, na verdade, um atendimento que poderia ser feito naquela hora. Além disso, a multa pecuniária será de 50 UFIQs, o equivalente a R$ 210. O parlamentar lembra que os prejuízos causados por esta prática são incalculáveis, tanto para o poder público quanto para a população em geral, e acredita que com a presente proposição será dado mais um passo para a conscientização dos cidadãos em relação a esse tipo de atitude negativa que vem crescendo em Campinas. No dia 1º de maio de 22 até dia 31 de maio, no período aí de um mês, nós tivemos na base da Guarda 19.544 chamados, sendo que 14.054 foram atendimentos, então foram reais atendimentos,
Orientação, foram 4.800 orientações. Engano, foi colocado aqui 856 e nós tivemos, infelizmente, 226 trotes. Então é um número que, né, causa para a gente, né, todo um prejuízo, para todo o sistema de segurança, e o objetivo é justamente evitar que isso ocorra no futuro. A gente lembra que os projetos protocolados passam primeiro pela Comissão de Constituição e Legalidade. Ao receber parecer favorável, são então encaminhados para a pauta e, se for aprovados em primeira discussão, passam pelas comissões de mérito e precisa ainda de uma segunda votação e aí sim, se aprovados, vão para a sanção do prefeito. Mirna Abreu, site aqui do Legislativo aberto no campinas.sp.leg.br e assim, quando a gente abre, né, nós temos as notícias e hoje nós vamos falar sobre a lei orgânica. Olha, a lei orgânica, ela é depois da Constituição Federal, que a gente teve a Constituição de 88, então depois a gente teve a Constituição de Campinas. Se a gente entrar no nosso site para conhecer, a gente vai em atividade legislativa, clica lá embaixo tem, depois de produção, lei orgânica. Clica lá no azulzinho, lei orgânica, e aí você vai ter uma espécie, né, em PDF, é um livrinho, na época era um livrinho impresso, em que você tem todas as regras do nosso município. O que é a lei orgânica, o que ela faz. Olha, inclusive você tem aí uma explicação de que a gente teve uma sessão solene em março de 1990 com a promulgação da lei orgânica do município. Nós temos lá na página 9, depois, o que compete ao município, qual é a autonomia, o que o município pode fazer. Então, a gente tem na página 9 todo o que o município deve fazer, que ele tem que respeitar, por exemplo, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, para então que possa fazer as leis aqui da nossa cidade. Então, você tem aí, olha, a competência do município. Vamos para a próxima página, Gabriel? Vamos para a próxima página, que daí a gente tem tudo que, olha, o que ele pode fazer no que diz respeito às indústrias, serviço funerário, administração, regular. Então, tudo que cabe à prefeitura, olha, constituir a guarda municipal, regime jurídico estatutário de servidores. Então, isso é como se fosse, olha, a regra para que a gente tenha as leis e o que é a obrigação de cada um. O que é a obrigação do executivo, ou seja, da prefeitura, o que é obrigação do legislativo, olha, no artigo 5º tá aí, ó, compete ao município concorrentemente com a União e o Estado as seguintes atribuições: zelar pela Constituição, cuidar da saúde, higiene, assistência pública, condições para proteção de documentos, impedir a destruição de obras de arte, quando a gente fala dos patrimônios públicos, proporcionar acesso à cultura, também proteger o meio ambiente, preservar as florestas. A gente tem ali tudo que você fala, mas de onde foi tirada essa lei? Essa lei pode existir? Então aqui é como se fosse o regramento do que pode existir. Tem ainda como que você vai fazer, como que é a organização do Executivo e do Legislativo. Tem aí um capítulo, por exemplo, da Câmara Municipal, falando qual é a competência da Câmara, como deve ser feita a eleição. A gente tem aí, olha, inclusive a regra, às vezes as pessoas perguntam por que a Câmara de Campinas tem 33 vereadores. A gente tem 33 vereadores porque nós nos encaixamos, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 2º, olha aqui, na verdade, do parágrafo 2º desse artigo, olha, a partir de 1.001.000 moradores e 2 milhões de habitantes, a Câmara será composta por 33 vereadores. Então, é por aí para que as pessoas entendam o porquê que algumas coisas, olha, por que tem 33? Por que é feito dessa forma? Porque a gente tem a lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição Federal, e está disponível no site campinas.sp.leg.br. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo. A gente vai falando aqui sobre tudo que tem no site da Câmara de Campinas.
volta amanhã com mais informações? Isso, amanhã a gente traz mais informações do Legislativo e também da metrópole.